Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Muito obrigado você que está acompanhando. Sempre vou te agradecer por isso, porque você se interessa em aprender e conhecer mais a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Então, recomendem. Obrigado a você que se inscreveu no canal. Vão transmitindo isso para outros, para que mais e mais pessoas também possam se interessar em conhecer com mais detalhe a Sagrada Escritura. Continuando então o estudo do livro do Gênesis, hoje nós vamos estudar o livro do Gênesis, é o capítulo 4, versículos de 1 a 17. Este capítulo 4 nós vamos fazer em dois momentos, em dois vídeos, porque tem muita riqueza de detalhe nesse capítulo 4, então nós vamos dividir ele em dois blocos, em dois vídeos. Então nós vamos estudar agora, nesta primeira parte, o capítulo 4, versículos de 1 a 16, certo? E o segundo bloco, capítulo 4, de 17 até o 26. Vamos até o 26, que encerra então o capítulo 4 do livro dos Gênesis. Ok? Vamos lá então? Vamos para a leitura do texto. Gênesis, capítulo 4, de 1 a 16. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas, se procederes mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te. Mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O que a vós o Senhor disse que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos. E tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me
longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. E o Senhor respondeu-lhe: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Muito bem, até aqui a nossa leitura, o versículo 16, que encerra essa primeira parte do capítulo 4 de Gênesis. Nós temos o relato, então, de Abel e Caim, dos 2 irmãos. Vamos entender o contexto desta leitura que acabamos de ver. Vamos pontuar algumas coisas deste capítulo 4, de 1 a 16. Primeiramente, nós temos 2 irmãos. Caim, que é lavrador, e Abel, que é pastor. Olhando para esse relato, nós vamos entender que a cultura desse povo, o povo israelita, estava envolvido de outras culturas, onde tinham os pastores e também os agricultores. E este relato mostra os costumes religiosos dos antigos povos, quase 2000 anos antes de Cristo. Isso daí é por volta de 2000 anos antes de Jesus Cristo. É a cultura do povo daquele local. Ok? Estamos entendidos até aqui? Continuemos. O início da colheita. Os agricultores, no início de suas colheitas, ofereciam às suas divindades seus melhores frutos. Era uma maneira de agradecer o que se recebia. Então as culturas que estavam em torno do povo de Israel adoravam vários deuses, as divindades. Então eles acostumavam oferecer às divindades como forma de agradecimento pela colheita que tiveram. O mesmo faziam os pastores, com o melhor do rebanho. E o mais interessante, os pastores ofereciam principalmente os primogênitos dos animais. A primeira cria, podemos dizer assim. Certo? Qual a intenção destas ofertas? Não era só agradecer, mas de comprometer a divindade para que o próximo ano fosse melhor, muito melhor a produção. Então era um sentido de querer comprar a divindade e falar: olha, eu estou te oferecendo os frutos desse ano porque eu quero que o ano que vem seja melhor. Era um toma lá da cá. E se não acontecesse da produção ser boa, como que ficava? Se a produção no próximo ano não fosse tão boa assim. Interpretava-se que a divindade não havia aceitado as oferendas do ano precedente. Havia recusado. É assim que eles imaginavam. Se a colheita do próximo ano não foi tão boa, é porque a divindade não gostou da colheita do ano passado. Né? Havia recusado. A divindade ou as divindades haviam recusado as colheitas passadas. Recusado não só as oferendas, mas também o oferente, aquele que oferecia. Então, só as oferendas foram recusadas e também aquele que oferecia supostamente foi recusado também. Era assim que eles interpretavam essa situação. Por isso, a irritação de Caim. Por isso Caim fica aborrecido. Porque eles bebiam da cultura de outros povos ao seu redor também. Esse era um costume que eles foram pegando para si, o povo escolhido.
o povo de Israel, certo? Pode ter sido o caso de Caim. Má colheita por falta de chuva, pragas e por aí vai. Em resumo, um insucesso agrário que o leva a deduzir que a sua oferenda do ano anterior teria sido recusada por Deus. E do seu irmão, não. Aí nasce a inveja no coração de Caim. Porque ele deduziu assim, bebendo da cultura dos povos que o cercavam. Entendeu? Qual a intenção desse relato? Nessa linguagem mítico-simbólica que é feito no 4º capítulo de Gênesis. A intenção dos sábios de Israel é de utilizar deste meio para fazer o povo entender como o egoísmo humano, disfarçado de muitas formas, é na verdade o responsável pelos grandes males e fracassos da história do povo e também da humanidade. Usando desse relato, que é um relato mítico, simbólico, que os sábios de Israel escrevem, é para fazer o povo entender que o egoísmo humano disfarçado de muitas formas é, na verdade, o responsável por grandes males e fracassos da humanidade e do povo eleito, do povo de Israel, daquele tempo. Ok? Este relato de Caim e Abel não denuncia só um irmão fratricida, um irmão que mata o seu irmão, que levado pela inveja, incitado pelo insucesso, não respeita a vida de seu irmão. Este relato não denuncia só isso, muito mais. Este relato quer transmitir algo muito mais profundo e real. Estabelece a origem paterna do egoísmo neste relato, exercido como coletividade. Mostra a origem maldita dos grupos de poder que causaram e continuam causando tanto mal à humanidade. A Bíblia não é contrária às diversas formas de organizações de povos, de grupos, ela nunca foi contrária a isso. E de trabalhos comunitários. A Bíblia não é contrária a isso. O que a Bíblia recusa, e nesse ensinamento fica claro para nós, o que a Bíblia recusa e amaldiçoa desde suas primeiras páginas é a tendência humana de formar coletividades que acabam antepondo seus interesses particulares acima dos interesses dos outros, sem se importarem que esses outros sejam seus irmãos. Os grupos de poder geram estruturas que, infelizmente, transformam-se em permanente tentação para o ser humano. Por quê? Permanecer fora de um grupo de poder, essa é a grande tentação, permanecer fora de um grupo de poder é algo desvantajoso. É pertencer aos oprimidos, aos perdedores, aos que são chamados a desaparecer pela mão dos potentados. Entenderam até aqui? O protótipo de quem se deixa levar por esta tendência que está à tua porta espreitando-te, como diz o versículo 7 do capítulo 4, é segundo a Bíblia,
um ser necessariamente amaldiçoado, que só produz estruturas malditas. Esse é o sentido do texto. Como descobrir esses grupos de poderes? Como identificá-los hoje? A chave desta leitura não é outra, senão a mesma que retrata Caim. São os assassinos de seus irmãos. Esses, de propósito ou involuntariamente, mesmo que não mate fisicamente, é um cainita. É um cainita, é um descendente de Caim. A mensagem deste relato. Onde está o centro do relato? Onde está o centro da sua mensagem deste relato? Não está, portanto, na simples relação entre Caim e Abel. A mensagem não está aqui. O que ocupa realmente a centralidade da narrativa é a descendência maldita de Caim, a origem das estruturas de poder que causaram tanto mal e continuarão causando até que os crentes, aqueles que creem, aqueles que são fiéis a Deus, comprometidos, sejam capazes de reconhecê-los e acabar com essas estruturas de morte. Entenderam até aqui o capítulo 4, de 1 a 16? Então nós continuaremos no próximo vídeo com a segunda parte do capítulo 4, que vai do versículo 17 até o 24.